E aí galera, boa tarde, aqui é o Rogério. Eu tô gravando esse vídeo aqui, não é ao vivo. Gostaria que fosse ao vivo, mas eu tô fazendo com o celular mesmo. O que acontece? Eu tô aqui fazendo um vídeo hoje sobre Vingadores e vou falar um pouco sobre ficção científica para filmes. Lógico que ficção científica não existe pra realidade, né? E, e hoje eu vou estar falando sobre viagem no tempo. Logo depois eu vou falar sobre uma teoria aí que vai fazer com que toda essa saga de 20 e poucos filmes aí dos Vingadores seja apenas uma pequena parcela, uma fatia de bolo, seja apenas um capítulo de um livro bem maior de filmes que vai poder vir aí. E eu comecei a perceber isso em relação a tentar entender o Thanos. Bom, então vamos lá. Primeira coisa eu vou falar pra vocês sobre Viagem do Tempo. Eu gostei da explicação do Hulk, ela é muito boa. A minha tá um pouquinho parecida, eu fiz um vídeo disso no canal, vocês podem procurar aí. Uns 2 ou 3 vídeos antes desse. E esse vídeo eu falo sobre a teoria de viagem no tempo, como que funciona do jeito assim mais atualizado, né? Que a ficção científica também ela evolui, né? É que nem você vê as teorias aí de que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol gira em torno da Terra, a Terra plana, essas coisas também elas foram evoluindo, algumas vezes regrade, né? Que nem a Terra é plana. Mas o interessante é que a viagem no tempo é um fator fundamental para você entender nesse filme dos Vingadores, para você começar a entender a teoria que eu vou ter para poder falar para vocês. Bom, primeira coisa, todas as viagens no tempo, elas são apenas linhas temporais que mudam de uma linha temporal para outra, mas ela continua sendo contínua, né? Seu passado não vai mudar se você for pro passado, e seu futuro não muda, você só pode escolher os melhores eventos para você, entendeu? Para você conseguir modificar o seu futuro. Se você conhecer o que vai acontecer, se você conseguir explorar, né, todos os futuros possíveis que você tem, que nem o Doutor Estranho fez, você pode decidir o que fazer, tomar as decisões certas para você não sofrer na vida, né? E sempre ter o melhor futuro possível. Mas isso não quer dizer que os outros futuros você não vai ter. É porque você tem que pensar o seguinte, que não é mais um único ser, você não é um ser singular, você não existe apenas um de você no universo todo. Nesse universo pode ser que sim, mas você tem um universo paralelo, não só um, vários, inclusive alguns que remetem o mesmo ano, mas épocas diferentes. Então, a viagem no tempo, ela é bacana por causa disso. Porque você consegue perceber que, mesmo que você viaje no tempo para poder alterar o passado, esperando que seu presente mude, não vai mudar. O seu presente é o momento que você está agora. O tempo não muda em relação a você. É você que tem que mudar em relação ao tempo. Entendeu? Então, se eu estou agora em 2019 e viajar para 2010, são 9 anos para trás. E se eu mudar qualquer coisa no passado, por exemplo, eu me matar, eu vou morrer lá. Mas é uma outra linha temporal. Uma outra linha temporal. E volto pra cá, continuo vivo. Não vai ter outra cópia minha aqui, porque é a minha própria linha do tempo, entendeu? Então, tipo assim, vamos imaginar que cada linha do tempo eu consiga registrar um número associado a ela. E eu falo que essa aqui, como eu sou o cara que descobriu a primeira linha do tempo, eu sou o primeiro explorador, eu falo que essa aqui é a número um. Pra quem assistiu Flash vai entender bem como funciona isso aí. E aí a pessoa que eu vou viajar no passado, aquela linha do tempo é a número 2 que eu conheci. A número 2 não é uma que eu criei, porque linhas do tempo não são criadas, elas são existentes. Se você parar pra pensar, se você pega um monte de linha e coloca em paralelo, você vai ter um monte de linha em paralelo, não vai dizer nada. Quando você começa a cruzar essas linhas, que seria mais ou menos equivalente às viagens no tempo, é que você consegue visualizar o tecido temporal, como se fosse um plano. Então você tem a linha e depois você tem uma superfície. Você consegue montar uma superfície com várias linhas temporais. A gente poderia chamar de plano temporal ou simplesmente tecido temporal. E se você pegar vários tecidos desses e começar a empilhar um em cima do outro, aí você começa a ter a ideia de que você está fazendo uma espécie de cubo de tecidos, né? Que é a mesma ideia que você transformar uma linha num quadrado, depois transformar isso num quadrado, transformar num cubo. Para quem entendeu as disciplinas de geometria analítica na faculdade, ou até a disciplina de cálculo, que a gente tem integral, é assim que funciona. Então, conforme você vai integralizando
uma linha, você vai transformando ela vai dando pra ela mais uma dimensão, né? Ela fica sendo uma figura dimensionada. Então, quando você transforma um monte de tecido temporal em você integraliza ele, você tem uma espécie de universo temporal ou simplesmente um objeto 3D de tempo, né? E por aí vai, entendeu? Então você pode atribuir várias dimensões a um objeto e é assim que funcionaria a linha do tempo também. Bom, se eu tenho uma linha do tempo atual, número um, e eu estou em 2019, vamos falar o seguinte: a gente está assistindo o filme lá e a gente viu que o pessoal consegue matar o Thanos no começo do filme, em 2019. Ele vai lá em Titã, ou no Jardim, né, que fala, e eles cortam a cabeça do Thanos. Bom, isso foi em 2019. Esse Thanos morreu, pronto. Aí continuou, prossegue-se mais 5 anos. 19 com 5, vamos colocar que daria 24, mas vamos colocar 23. Eu vou explicar depois porque seria o 23, é uma noção de tipo assim, que esse filme terminou em 2018. Então, Thanos não morreu em 2019, morreu em 2018. Por isso que eu falo que é 2023. Então, passou 5 anos, a gente está no futuro, está em 2023, e é onde se passa realmente grande parte, porção do filme dos Vingadores. É a mesma linha temporal, não mudou nada. O que acontece? Thanos teve esse estalo, destruiu as joias e faz 5 anos que as pessoas estão tentando se acostumar com as pessoas que foram transformadas em pó. Eu não falo morreu porque morreu é uma outra coisa. Foram transformadas em pó. Então o que acontece? O nosso amigo Homem-Formiga ficou preso durante esses 5 anos dentro do universo quântico, né? Você vai falar reino quântico, mas acho que tanto faz. Vamos colocar reino quântico aqui. Então o que acontece? Depois de certo tempo, você começa a perceber que tem muitas coisas que podem acontecer graças a isso. E aí, com essa volta, ele cita que ele passou 5 horas nesse universo, e nesse reino quântico. E aí ele tem a ideia de que é possível viajar no tempo. Depois de algum tempo, eles, com alguma ajuda dos cientistas mais famosos do filme, eles conseguem criar realmente a viagem no tempo. Gostaria que a Shuri estivesse lá, mas como ela não tá, a gente sabe que pode melhorar ainda mais. Ainda tem o Reed Richards também, que é o Senhor Fantástico, também poderia até melhorar mais ainda isso aí. O que vai acontecer? Nessas próximas cenas, a gente começa a perceber que eles têm que pegar joias no passado. E aí eles vão começar a visitar linhas temporais diferentes. Então eles visitaram a linha temporal dos Vingadores, que aconteceu em 2012. Eles visitaram, para poder pegar 3 joias. Visitaram também, depois disso, uma outra linha que fica em 1970, se não me engano, que é uma linha do Capitão América, logo após ele desaparecer, se não me engano. Não, aliás, eu acho que é antes dele... Não, depois. Depois, por causa que a gente vê a mesa da Peggy Carter com uma foto. Então vou usar sempre uma referência para poder dar certeza do que eu estou falando aqui. E a gente sabe que eles estão na década de 1970. O Capitão deixou de existir em 45, ficou congelado e só foi reviver em 2010, eu acho. Então o que acontece? Ali é uma outra linha temporal. Então a gente teve uma linha temporal que deu uma origem a uma outra linha temporal. Origem não, deu uma exploração para uma outra linha temporal. E aí a gente volta para o ponto onde a gente viajou do passado de 2023 e ainda tem mais outras linhas temporais. Tem a linha temporal dos Guardiões da Galáxia, que a gente vai pegar outra joia lá. Então já são 4 joias. Tem uma outra linha temporal também que viaja para Asgard, quinta joia. E tem uma outra também que aproveita o mesmo espaço dos Vingadores, não, dos Guardiões da Galáxia, e viaja para Vormir, que foi lá onde que a nossa Viúva Negra morreu. Bom, a gente começa a perceber que aí são 3 linhas temporais que era para ser no início, e depois se tornou mais uma 4ª linha temporal, beleza? Então o que acontece? Da linha temporal do Thanos, a gente descobriu que em 2014 ele descobre o que aconteceu e ele descobre de novo, fica chato falar essa palavra. Então ele descobriu o que aconteceu e graças à nebulosa ele viaja para o futuro, entendeu? E aí esse Thanos que viaja para o futuro vai viajar para 2023. 2023 é o nosso futuro. Hoje a gente está em 2019.
Então é futuro mesmo que ele tá indo. Pro futuro dele também, inclusive, e pro nosso futuro também. E na verdade é o presente dos Vingadores. Então a questão do tempo é relativo. Pra gente é futuro, pro Thanos é futuro, pros Vingadores é presente. Sacou a ideia? Mas o presente dos Vingadores, ainda quando eles estão no passado, é o tempo que eles estão, é a relação do tempo onde eles estão. E é isso que a gente tem que começar. Desculpa, teve uma pessoa que abriu a porta aqui. Eu pedi pra poder não abrir, mas assim, ninguém respeita. Então, continuando aí. Cara, tá passando um carro de Volvo aqui. Vou esperar o carro de Volvo passar. Eu não vou editar esse vídeo. Vaza, meu filho, vai, vaza. Ai, ai. Bom, onde eu tava? Então o Thanos viaja pro futuro, graças à nebulosa. E esse Thanos que tá lá é de 2014. Ou seja, ele não conhece o futuro dele ainda, mas os Vingadores conhecem o futuro alternativo dele. Que ele consegue realizar o feito dele. Parece que em vários futuros ele consegue realizar o feito dele. E aí esse Thanos, que tá no futuro, ele morre no futuro, ele morre em 2023. Então ele não morre, não, desculpa. Ele vira pó. Então ele jamais vai poder voltar para o passado. Em 2014 não vai existir mais o Thanos. E aquela linha temporal onde o Thanos não existe mais, simplesmente significa que ele não vai conseguir realizar o estalo e nunca vai acontecer essas coisas. Então dessa linha temporal a gente pode deduzir o quê? Que os Vingadores em 2012, 2011, sei lá, ou 2010, eles estavam na cidade lá de Nova York e eles não precisavam se juntar ali. Porque o Loki não precisou ir pra Terra. Porque o Thanos nunca mandou ele pra Terra. Então, a existência dele dos Vingadores não aconteceu. Então essa é uma outra linha temporal. Mas é legal pensar assim porque você também consegue perceber que também a linha dos Guardiões, os Guardiões não vão existir. Porque a Gamora também então, encontrou com o Peter Quill e também acabou não acontecendo a existência deles. Então você começa a perceber que essa linha temporal aí de 2012 e a linha de 2014, os Vingadores não vão existir. E já a linha temporal onde o Ragnarok não, desculpa, a de Asgard aparece, não aconteceu nada de diferente. Então deu ali, não mudou nada. É uma outra linha temporal que não mudou nada. Simplesmente cataram os itens ali e devolveram. Teve algum evento assim que mudou? Teve. O Thor viu a mãe dele. Mas isso implica que uma outra linha explorada pode acontecer. Mas vamos deixar pra lá essa ideia de... Senão vai começar a ficar muito emaranhado. Então a linha do temporal dali não mudou. A de Vormir mudou também, porque é a mesma linha temporal dos Guardiões ali. Então, a joia foi pega e como ela foi devolvida. Entendeu? Aí é outro problema, não vou preocupar com isso. Mas, Thanos não existiu mais e aquela linha temporal foi salva pelos Vingadores. Mesmo que não existisse Vingadores. Os Vingadores da nossa linha temporal conhecida salvou aquela linha temporal. Então uma linha temporal foi salva e nunca aconteceu estalo. A nossa linha temporal aconteceu estalo, eles reverteram o estalo e mesmo assim já tinham matado o Thanos antes, já ganharam a batalha quando mataram o Thanos. Ganharam a guerra. Mas ainda tinha uma batalha para poder fazer que era justamente pegar e acabar com o Thanos também, que veio do passado. Se aquele evento não tivesse acontecido, o filme prosseguiria normal, eles conseguiriam reverter o estalo tranquilo. Então, tipo assim, aquela cena toda não precisaria, entendeu? A gente vê que existiu uma batalha, aquela batalha foi inserida propositalmente para poder agradar a gente. Eu gostei da batalha? Gostei. Mas no fundo, não havia necessidade dela acontecer. O Thanos não precisaria sair da linha do tempo dele para viajar para o futuro. A não ser que ele não conhecia a teoria do Hulk. Então ele achou que se viajar para o futuro ele ia conseguir roubar as joias e voltar para o passado. Ele subestimou o poder dos Vingadores, ele não conhecia os Vingadores. E acabou morrendo, quer dizer, acabou virando pó. Bom, a gente entendeu mais ou menos como é que as linhas temporais aí, a linha temporal também do passado lá, da onde o Tony Stark visita o pai dele, também não mudou. Mas a gente sabe que mudou alguma coisinha por causa da viagem para devolver as joias ao seu tempo. E nesse caso o Tesseract foi devolvido e o Capitão ficou lá. Ele ficou lá, ele continuou casado eu acho que com a Peg, né? Não é possível que ele casou com outra pessoa. E provavelmente teve uma filha, ou filho, eu acredito que seja a Sharon Hordes, que foi a filha dele. Se for realmente isso, ela vai vestir o manto do pai dela ou o manto dela própria,
sendo a Capitã América. Seria bacana. E o que acontece? Ele viveu, envelheceu e veio. E incrível que pareça, ele estava na mesma linha de tempo dessa dos Vingadores. Então ele participou da mesma linha de tempo. Então ele conseguiu voltar para a própria linha do tempo. E ele tá lá, ele velhinho. Então a gente não sabe como é que ele foi parar lá. Se ele usou uma viagem no tempo para poder voltar, ou se ele simplesmente envelheceu nessa linha do tempo e ele apareceu ali. Eu acho meio improvável, porque se fosse esse o caso, ele poderia ter salvo os Vingadores no passado ali e teria alterado tudo o que aconteceu. Eu acho mais provável, na teoria, que o Capitão América ele tenha viajado para essa linha só para poder entregar o escudo pro Sam Wilson. E aí fica bem mais fácil de explicar. Agora, se ele ficou na mesma linha temporal e evoluiu todo esse tempo, então ele sabia de tudo que ia acontecer e não falou nada. Por quê? Ele não queria pagar tudo isso? Aí ele ia pagar a realidade dele? Eu acho que não. Ele simplesmente, pode ser que ele sabia que mesmo que ele fizesse isso, ele ia continuar existindo, ele ia continuar envelhecendo e nada disso ia mudar. E o fato dele ter saído da linha, ele só ia explorar uma nova linha temporal. Pra mim, é a exploração de uma nova linha temporal. Pro filme ficou, eles criam uma linha temporal. Eu não acho correto pensar que uma linha temporal é criada. Na verdade, você tem que pensar o seguinte: imagine as viagens na Terra antigamente, antes de descobrir as embarcações. As pessoas andavam e até encontrar um limite. Encontrou um limite foi um oceano, entendeu? E até aí todo mundo achava que a Terra era limitada àquilo ali. Então depois que começaram a explorar o mar, descobriram que a Terra era redonda. E além disso, descobriram que existiam as Américas ou outras coisas aí. Ou dependendo do ponto de onde você estava, você descobriu que, por exploração, que existe mais coisas. E as coisas já estavam lá, elas sempre existiram. Quando eu descobri, quando pensar assim, quando eu descobri a América, na verdade eu não criei a América. Ela foi descoberta, deu um nome para ela. Então ela já existia, sempre existiu. Assim como as leis fundamentais, tipo força da gravidade, e seja lá o que for de forças que existe aí, força normal, tanto faz. A gente que estuda bastante, a gente acaba descobrindo bastante coisa. E essas coisas já existem, só apenas os seres humanos deram nomes para elas. Ah, essa é a força da gravidade, vamos dar um nome para ela de gravidade, pronto, resolveu o problema. Foi assim que Isaac Newton resolveu dar esse nome. Bom, não sei nem se foi Isaac Newton. Agora sim, a gente fecha essas viagens aí de tempo. E agora a gente pode falar da teoria de como, porquê e o que acontece com Thanos, porque ele quer essas joias. Cara, eu penso o seguinte: todas as épocas de 1970 até 2023, elas estão relacionadas. Como assim? Todas elas fazem parte de uma batalha que é bem maior do que essa saga das Joias do Infinito. O porquê o Thanos queria Joias do Infinito? Eu comecei a pensar e comecei a elaborar um pensamento aqui que tipo, o Thanos queria dizimar a população pela metade. Por quê? Porque não estava cabendo mais tanta gente no universo. Tá, se não estava cabendo, começamos a explorar novos horizontes. E esse é o problema. A gente tem uma saga chamada Aniquilação nos quadrinhos. A saga Aniquilação é justamente o seguinte: quando os seres humanos e as outras criaturas do universo começam a passar dos limites do nosso universo e começam a invadir o universo de outro ser chamado o Aniquilador. Entendeu? Não tem nada a ver com Galactus. Galactus é outro personagem aí que a gente pode até colocar ele no meio como sendo um outro capítulo de história não dos Vingadores, mas do Quarteto. Ele não aparece na história dos Vingadores assim, não sei o que colocaram agora, para poder, tipo assim, fazer uma entrosamento assim do universo. Isso aproxima mais o universo da Marvel entre si. Então o que acontece? Esse aniquilador, ele é uma criatura de outra dimensão, de outro universo que ficou puto, que estavam invadindo lá os territórios deles e começa a pegar de volta o que é dele. Então, tipo assim, quem foi para os confins do universo, eu acredito que foram os Skrulls. E eles foram as primeiras raças a serem dizimadas pelo Aniquilador e as suas criaturas do seu planeta, né? E aí o que acontece? Os Chris, pelas histórias que passaram na Capitã Marvel, acredito que eles... É que eu tô tentando colocar a história em mais acordo possível com o MCU, não com as histórias de quadrinhos, mas tentando me basear nessa história. O que acontece? Eles viajaram para uma outra parte, onde vivem
os Kree. E começou a ter guerra, e começaram a descobrir por que tá acontecendo isso, né? Por que eles estavam fugindo da zona deles que eles já moravam, entendeu? É uma espécie de falta de território, entendeu? Falta de território. E aí você também tem aquele povo lá que criou o Adam Warlock também. Eles também, com certeza, eles estão numa luta para ganhar mais espaço, ou para poder não perder o espaço deles. E tudo isso tem a ver com aniquilação, né? Com o aniquilador. E a gente tem também, é o que eu tô lendo aqui, eu escrevi, tem os Skrull, tem os Kree que eu já falei, tem também Xandar, né, com o Nova, né, e a Tropa Nova, né, ou sei lá como é que fala. E também a gente começa a perceber que todos esses caras têm em comum, eles estavam atrás das joias do infinito. Cara, pensa nisso, eles estavam atrás da joia do infinito. Olha, sem efeito nenhum, apenas mudando o celular para aproximando ou chegando perto. Isso é bacana, isso aí é uma ideia muito fantástica, porque você começa a perceber que Xandar queria a Joia do Poder e mandou Peter Quill tentar conseguir pegar ela. Então, essa é a primeira joia onde eles queriam poder para ela. Também tem a joia da realidade que aconteceu em Ragnarok, não, aconteceu em Asgard, né, que o esqueci o nome daquele carinha, podia ter anotado o nome dele. É um elfo lá, ele queria pegar a joia da realidade para poder dominar o universo e ele ter o espaço para ele. Então você começa a perceber que também é a mesma coisa. Não que nem a Tropa do Universo, do Tropa Nova não fala bem isso, né? Bom, são duas joias. A joia da mente, não sei com quem tava, mas de alguma forma apareceu com o Loki graças ao Thanos ter dado para ele. Como o Thanos conseguiu isso? Não sei. Pode ser que eles tomaram essa joia da mente dos criadores do Adam Warlock. Por isso criaram o Adam Warlock. Tipo, dá pra pensar que o Adam Warlock tem a história do Drax embutida. Ele é um ser que foi criado para poder derrotar o Thanos, não para derrotar os Kree, mas pode ensinar que pode ser que seja feito para isso também. Ele é feito para quebrar com as guerras, né? Para pensar nos quadrinhos, mas a gente não sabe como é que funciona no MCU. E ele vai aparecer no Guardião da Galáxia. Então, tipo assim, os Guardiões das Galáxias, então, provavelmente são os caras que têm que proteger a galáxia toda. Eles foram criados justamente para isso. E a tropa Xandar, os Xandarianos provavelmente eles já sabem do evento da aniquilação, né, que já ocorre há décadas. E ele está se aproximando, né? Isso não acontece de uma hora para outra. Simplesmente o cara não chega assim, estala o dedo e acaba com o universo. É que nem o Thanos. Mas ele acontece devagar, ele acontece em várias épocas, ele acontece em várias linhas temporais, e isso não tem como impedir. Porque todas as linhas temporais convergem para uma exploração de territórios desconhecidos. E isso que acaba acontecendo. A gente poderia também pensar que também tem aquele vilão do Doutor Estranho, aquele do primeiro filme. Esqueci o nome dele, Dormammu. E ele poderia também ser um outro capítulo também dessa história também, de que tá querendo fugir da dimensão dele para poder vir para nossa, porque a dimensão dele tá sendo aniquilada pelo aniquilador. Estranho, né? Então ele também estaria fugindo de lá. E o Doutor Estranho, ele tem essa joia para poder proteger, mas não só de Dormammu, mas também provavelmente do aniquilador. Então, graças ao tempo, ele poderia atrasar ou retardar a invasão do aniquilador para nossos domínios aqui, que seria a Terra, né? Onde a gente mora, no sistema solar. Então, a gente já tem 3 joias faladas. A joia do poder, da realidade, da mente. A gente já deu uma citada, uma teoria de que poderia estar com os criadores do Adam Warlock e o Thanos roubou dele. Então, você começa a perceber isso, porque alguns minutos antes dele encontrar com as filhas dele, no filme dos Vingadores Ultimato, aquele Thanos de 2014, ele volta limpando aquela espada de 2 lâminas. E você não sabe o que aconteceu antes daquilo. O que aconteceu antes daquilo? Onde ele estava lutando? Eu acredito que ele estava lutando sim contra esse pessoal aí que criou o Adam Warlock. Entendeu? Ou contra os Skrulls ou os Skrulls. Eu acredito que assim, se fosse para escolher algum deles, eu acredito que teria sido contra os Skrulls ou os Skrulls. E o Thanos se aliou ao Ronan, ou o Ronan se aliou ao Thanos.
E você vê que o Ronan usava uma roupa verde no começo do Capitão Marvel ali, mas nos Guardiões da Galáxia, que passou alguns anos depois, ele tá usando uma outra roupa. E essa outra roupa aí, ele fez uma rebelião contra os Kree. Então ele não é mais direto dos Kree, né? Ele é um rebelado. E o fato dele ser rebelado e aliado do Thanos, a gente pode pensar o seguinte, que ele estava lutando contra os Kree. Ou contra os Skrull ainda, entendeu? A gente não sabe ainda porque isso ainda vai ser contado provavelmente pelos filmes da Capitã Marvel. Ou pelos próprios filmes da Guardiã da Galáxia. Então o que acontece? A gente já viu então 4 joias. Quem tá faltando? Tá faltando a joia da alma. A joia da alma tá no resíduo da morte, né? Onde a morte permanece, né? Onde a morte morre, né? Ou vive, sei lá. Onde a morte mora. A Lives. Então o que acontece? O Caveira Vermelha tá lá. Porque ele é o cara que é o guardião da joia ali. E só vai ser entregue se alguém cometer aquilo lá. Eu acho que a joia da alma foi a primeira joia que já foi destruída já pelo Aniquilador. E tá ali. E é uma zona do Neutron, uma zona da morte. E o Aniquilador ele tem também um pouco a ver com a morte. Porque ele é o cara que quer aniquilar tudo, entendeu? E eu acredito que ele tenha acabado com ela. Entendeu? E o fato desse planeta vermelho não existir vida, acho que é provavelmente porque ele já passou por ali. Então, como é um território dele, logo essa joia da alma só poderia ser como é que fala? Acessada se alguém conseguisse acessar esse território. E como é que você acessa um território que é de uma outra dimensão sombria do nível da morte? Entendeu? Com a morte. Alguém precisa morrer para poder essa joia aparecer. Então é como se fosse uma troca. Você troca a alma por um corpo morto, uma alma morta, alguém que morreu. E isso faz sentido, entendeu? Faz muito sentido. Então quem ficava lá provavelmente poderiam ser os Skrulls, entendeu? Uma raça que, na teoria, é pacífica e protegiam a guarda da joia da alma. E a partir daí ficou uma joia que estava no universo do Aniquilador. O Aniquilador tomou de volta aquilo ali. Aquilo ali pode ser que não seja mais uma zona do nosso universo. E cara, isso é fantástico, meu. Pensar dessa forma é fantástico. Porque você começa a ver que o filme dos Vingadores, ele é parte apenas, um capítulo disso. Não é o total, não acaba só aí. Entendeu? Então o Aniquilador ainda pode ter uma guerra suprema final envolvendo a galáxia inteira, o universo todo. E isso pode ser liderado pelos Guardiões da Galáxia. Então, graças a essas teorias, eu acho que os Guardiões da Galáxia serão os próximos a tomarem o lugar dos Vingadores. Eles serão os heróis mais famosos, assim, que vai ficar nos próximos filmes aí. E, cara, e faz todo sentido, porque os caras já cresceram bastante no cinema. Bastante. Eles são muito fodas, uns eu acho eles até melhor que os Vingadores, porque, meu, é infinito as histórias que podem ser colocadas ali. Os Vingadores não, são bem limitados, é apenas na Terra. E eles não são conhecidos no universo todo, né? Já os Guardiões da Galáxia é diferente, né? Bom, faltou alguma joia? A gente tinha a joia do poder, que os Xandarianos queriam. A joia do espaço estava na Terra. A joia do espaço estava com os Kree. Era a que tá faltando. E a joia do espaço ela veio pra Terra através da Capitã Marvel. Desculpa, da cientista Marvel. Que vai fazer algumas experiências junto com a SHIELD e depois ela acaba meio que andando, perambulando aí, acaba na mão do Loki, depois vai pra Ragnarok. E aí a gente sabe como é que vai ser o caminho da joia. Eu acho que a joia do espaço é a joia que mais andou em todos os espaços. E, tipo assim, a gente começa a entender agora porque que o Thanos queria matar todo mundo. Ele se aliou a algumas tropas e provavelmente, se ele conseguisse assassinar metade do universo, essa exploração que o nosso universo estaria fazendo em relação ao universo do Aniquilador não ia acontecer mais. E aí pode ser que o Aniquilador pararia de querer pegar o nosso universo. E o Thanos precisa do nosso universo. É melhor ficar com metade do que ficar com nada. Entendeu? E aí chega um momento que ele fala, então, no filme do Ultimato, então já que é assim,
que vai acontecer, então eu vou preferir aniquilar tudo, né? Vai preferir acabar com tudo para depois recriar de novo. O Aniquilador não quer fazer isso, o Aniquilador só quer aniquilar, acabar com tudo. O Thanos não, o Thanos ainda quer que existam as pessoas. Por quê? Porque ele quer ter o domínio dele. Apesar do domínio dele ser ele gostar da morte, né, que a gente sabe nos quadrinhos é assim, ele ainda quer as pessoas vivas porque ele quer poder, entendeu? Esse Thanos ele é um Thanos sedento de poder. Ele quer ser reconhecido pela sua inteligência e ele quer poder também. Ele não é aquele cara que quer matar todo mundo porque ele é louco, mas nesse filme aí, ele simplesmente, quando ele fala que quer aniquilar todo mundo e depois criar todo mundo de novo, não é um Thanos louco. É um Thanos até que razoavelmente próximo da loucura. Mas o Aniquilador quer uma coisa diferente, então ele poderia até se aliar ao Aniquilador para conseguir isso depois. E a gente começa a pensar o seguinte, que todas as linhas temporais convergem para essa batalha, então significa que vários heróis de várias linhas temporais vão se unir para poder enfrentar o Aniquilador. E é por conta disso que é assim que você poderia ter a união dos X-Men, do Quarteto Fantástico e outras equipes de vários tempos antigos e futuros dessas linhas temporais. Porque o Aniquilador, ele transcende o tempo. Ele é o cara que para ele a dimensão do tempo não faz sentido alguma. Acho que provavelmente ele deve ser que nem um Dormammu. Então para ele, início, fim, tanto faz. Ele vai chegar aqui, ele simplesmente ele vai cair num ponto de tempo, ou ele pode simplesmente estar em todos os tempos, no mesmo lugar e a todos os tempos. Então você vai ver várias versões do Aniquilador sendo destruída, então, pelas todas as equipes de heróis de todas as fases da Marvel. Então isso seria uma batalha final. Isso seria a melhor batalha final. Onde você consegue juntar todos os heróis de todos os tempos. Inclusive você poderia pegar as melhores fases do Homem de Ferro, onde o Homem de Ferro é mais forte, as melhores fases onde a Viúva Negra é mais forte, o Capitão América. Você poderia pegar os melhores heróis de todas as épocas e de todos os tempos. O Thor também, Quarteto, os X-Men, cara, isso é fantástico, velho. Eu chego quase até a chorar quando eu pensei desse jeito. O motivo do Thanos então querer reunir as joias e as outras pessoas também, os outros impérios querer as joias, é justamente porque eles sabiam que precisavam fazer alguma coisa para poder evitar o evento da aniquilação, que seria causado pelo aniquilador e todo o universo deixaria de existir e se tornaria uma zona morta, assim como Vormir é. Então a gente tem ali Vormir como ser um primeiro ponto no universo onde a aniquilação já ocorreu. Cara, fantástico, velho. Fantástico. Eu chego a tremer com essa teoria. Eu terminei a teoria por aqui, né? Porque o restante que pode vir pelos filmes futuros, a gente imagina que. Desculpa, teve alguém que atrapalhou aqui. Então, esses eventos futuros poderiam ser reescritos dessa forma. E, cara, eu fico bastante emocionado se os caras chegarem a esse ponto no cinema. Então, a gente teria um capítulo só que passou em 10 anos. Imagina que poderia ser passado daqui pra frente. Eu gostaria de viver mais 50 anos para poder ver toda essa história sendo passada nos cinemas. Se realmente for assim que eles estão pensando. Meu, eu não vejo uma outra forma de você unir todos esses heróis se não for assim. Você unir os heróis do passado, do presente, do futuro. Lá de Homem-Aranha 2099, Homem-Aranha do 2019, Capitão América lá do passado. Ainda a gente tem outros heróis ainda que vão ser colocados aí. Por exemplo, a gente ficou sabendo do Conan, a gente ficou sabendo do Hércules, do Deus da Guerra também lá, ó. Esqueci o nome dele, cara. E tem vários, cara, e são todos deuses de outras épocas antigas e coisa. E pra você ver toda essa turma junto, cara, você precisaria ter um evento enorme, um evento que tivesse que transcender o tempo. Pra todo mundo ali usar suas máquinas do tempo. Então, tipo assim, a abordagem de viagem no tempo pode ser que ela não seja tão abordada que nem abordou no Ultimato. Mas pode ser que ela seja ainda uma forma dos heróis conseguir resolver algumas coisas pelo tempo. Então os Vingadores teriam muito trabalho a fazer. Eu não sei se eles vão ser os caras que vão reunir todas as equipes, vai ser o líder de todos. Eu acredito que o personagem principal teria que ser o mesmo que foi na Aniquilação, o próprio Nova. Ele seria o personagem principal. Capitã Marvel, o Peter Quill, esses caras aí seriam tipo braços direitos, esquerdos dele, ou seja lá quem for. Seriam ajudantes dele.
E eu não sei como que ficaria isso. O Thanos poderia ser até uma espécie de aliado também no futuro, porque ele poderia ser um vilão. Durante muitos anos, um vilão. E em certo ponto, ele poderia ser um aliado para poder tentar derrotar o Aniquilador. A gente tem também Galactus, né? Galactus também poderia ser um aliado para essa batalha. Cara, ele poderia ser usado como vilão durante muito tempo e depois usado como aliado. Olha só como esse roteiro ele pode ser fantástico, cara. Ele pode ser extremamente elaborado, muito bem feito. Galera, é isso que eu gostaria de ter falado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o joinha, curte o vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente a conseguir os meus inscritos aí. E muito obrigado por vocês terem prestado atenção no que eu falei. É muita teoria, é muita informação. Eu espero que as pessoas consigam pensar que aqui eu estou tentando usar a minha criatividade para poder aproveitar o que já tem, criar um universo novo, vários universos aleatórios e aproveitar muito, 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 muito o que a MCU tem feito pela gente. Se eu pudesse passar essa ideia lá pro pessoal da Marvel e eles gostassem, cara, eu não vejo motivo para os caras não gostarem dessa teoria. Eu acredito que quem tá ouvindo essa teoria, quem ouviu, gostou muito dela. Eu mesmo gostei. Pode ser que tenha algumas coisas que eu falei que não estariam corretas aqui, que não seriam exatamente dessa forma, mas você vê todo mundo junto, reunido para poder destruir um inimigo de outro universo, de todas as épocas, cara. Ela seria muito, mas muito, muito mais épico do que a Batalha de Vingadores. Não que ela não seja. Os Vingadores ali reunidos ali na batalha dele, cara, foi fantástico, foi muito bom. Mas aquele ali foi um evento que aconteceu proposital, entendeu? Foi forçado no roteiro para poder acontecer aquela batalha. Eu não gostei muito porque o Thanos veio do passado, não achei muito legal. Eu preferiria que ver o Thanos da mesma época. Tipo assim, ele sabia que ia morrer, então ele deixou um jeito dele conseguir reviver ele. E o próprio Thanos que eles mataram dava um jeito de reviver para poder chegar e lutar contra os Vingadores. Isso eu não gostei, entendeu? Eu gostaria que fosse uma coisa diferente ali nesse ponto. Mas tudo bem, né, cara? Nem tudo agrada. Mas a batalha foi muito boa, foi muito bacana. Eu gostei das cenas do Capitão América, das cenas do Homem de Ferro, do Thor. O Gavião acho que foi um pouquinho subaproveitado. O Homem-Formiga só foi aproveitado como cientista. Não gostei muito também do aproveitamento dele. Viúva Negra não teve uma batalha épica pra ela. Eu gostaria que tivesse. Os caras não aproveitaram muito bem ela também. Gavião foi o mais usado ali porque ele teve o tempo dele ali. Mas você percebe que esses heróis são fracos e não foram aproveitados em batalhas épicas. O Homem de Ferro foi o único humano ali que eu vi que chegou a bater de peito a peito em coisa. A Capitã Marvel também foi muito pouco aproveitada, eles poderiam ter colocado ela mais na história, ela ficou meio que em off a maioria do tempo, só aparecia só quando tinha que pôr a mão na massa mesmo. Ficou bom, não vou falar que foi ruim essa mão na massa dela, porque realmente ela fez o trabalho dela com louvor, mas poderia ter feito melhor. O Doutor Estranho também poderia ter sido bem melhor aproveitado, ele ficou segurando águas, cara. Pô, tudo bem que ele trouxe todo mundo, tudo bem que ele fez a teoria lá, que ia estar tudo certo, mas o cara não fez nada muito assim, uma batalha épica, entendeu? A maioria dos personagens não fizeram uma batalha épica, se parar pra pensar, foi só focado mesmo na Trindade. E mesmo assim o, o Thor foi meio que ridicularizado. Mas ele teve o seu momento épico no final ali. O Hulk, cara, ele foi muito subaproveitado também. Ele foi mais aproveitado como cientista do que como herói. Eu não vi muita aproveitação dele assim, épica também. Não gostei também. A Nebulosa, cara, a Nebulosa foi muito bem aproveitada. Ela foi o ponto-chave. Na verdade, o roteiro foi forçado em cima dela, mas ficou bom. Essa forçação de barra que eles fizeram ficou legal, não ficou ruim, entendeu? Por isso que o filme não foi. Mas eu não gostei, podia ter feito melhor. É Marvel, cara, a gente tem que cobrar mesmo, os caras são. É, tipo assim, as referências, então eu acho que tá ótimo, tá melhor que qualquer outro tipo de estúdio poderia fazer. Eu acredito que ninguém mais nesse mundo faria melhor que esses caras. Mas dava pra fazer melhor. E eu gostei muito do filme, mas não
aquele 100%. Ficou ainda aquele 1% ainda com o pé atrás, mas foi bom ter visto o Thanos do passado também, porque graças a esse Thanos do passado de 2014 foi que eu consegui tentar entender o que ele queria fazer, e tentar entender porque todo mundo queria joias, e aí cheguei a uma conclusão de que tudo isso faz parte realmente de um capítulo maior. Valeu, galera, um grande abraço pra vocês, tchau, tchau, e obrigado por ter assistido o vídeo.